Olá, povo de Deus, estamos de volta, estamos ao vivo, chegando aqui nessa manhã para falar com vocês um pouco do que o Senhor tem nos inspirado. O Senhor Jesus, ele tem trazido muitas situações interessantes aí para a nossa vida. E Eliana e André chegando aqui, sejam bem-vindos. Estamos aqui nessa manhã, como eu disse agora há pouco ali, quando eu fatídica, né? Cheguei um pouquinho mais tarde hoje aqui também, por causa do carro, fui passar lá no mecânico para dar um trato. David também, nosso amigo aqui, esqueceu a chave. Isso aí, ó. Gostei da mensagem aqui, ó. Rei. O que é? Reino? Não tô conseguindo ler. Um só reino, uma só visão, um só propósito, Brasil. Um só povo! Faltou um só povo aqui. Deram mole, hein, galera? Você. E tá aqui a Eliana e André. Beijo, Eliana e André. Sejam bem-vindos. Então, nossa série aqui de mensagens, ela é muito importante, tem sido muito interessante, que são coisas que eu tenho trazido diante de Deus, né? Algumas dúvidas, algumas situações, né, da minha vida. Bom dia, Eliana. Eliana e André, agora eu não sei se ela é André ou se é Eliana. Mas sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bom dia aí, Deus te abençoe seu dia. O Senhor tem compartilhado comigo, eu tenho compartilhado algumas coisas com Deus, e Ele tem trazido através da sua palavra algumas situações aí bem interessantes, né? Algumas reflexões muito importantes e até algumas situações que são de cunho imediato, né? Coisas que vêm acontecendo, algumas dúvidas, né? E é muito bom estar em sintonia com o Senhor, porque de acordo com essa sintonia a gente vai tirando algumas coisas, vai falando algumas situações, e Ele tem sido bem rápido na resposta, né? E é muito bom. Bom porque por ter trazido aí essa sequência de lives, a ideia de que a quem nós temos dado ouvidos, nós vamos entendendo melhor sobre o que está dentro do coração de Deus, né? Porque você vai dar ouvidos ao que, por quê, para quê, né? Então, assim, é muito interessante também saber chegar diante de Deus e fazer a pergunta certa, em querer entender de fato o que Ele quer para nossas vidas, né? E antes de começar a live aqui, quero fazer alguns agradecimentos, né? Estou aqui com o povo da DHR, nossos amigos aí que estão trabalhando junto conosco, nos dando aí uma moral aí muito boa, né? Patrocinando nosso projeto. E nosso amigo Marcelo aqui me trouxe aqui algumas informações que eu gostaria de passar para você sobre a DHR, né? A DHR ela é uma empresa de gestão integrada, consultoria, auditoria e treinamentos, que dá suporte e implementação de sistemas de gestão baseado em normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. A DHR é uma empresa especializada em treinamentos voltados para a área de qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente, saúde ocupacional, nossa, top, e normas regulamentadoras NR01, NR37. Você deseja ingressar no mercado de óleo e gás, procure a DHR e capacite-se. Top demais, né? Então, DHR, ela é uma empresa aí que o nosso amigo Marcelo representa, e todos os informes sobre a DHR vai ser colocado aqui, né, daqui a pouquinho, né, para você entrar em contato aí com o nosso amigo Marcelo. Ele vai te explicar melhor sobre do que se trata, né, a empresa DHR, que vai te dar todo o suporte nesse sentido, tá ok, gente? Estamos aqui também com a Rede Paula, seja bem-vindo, bem-vinda, o Senhor abençoe sua vida, né? E também quero falar aqui também sobre a nossa amiga, né, a Tati do projeto Mochileiros de Cristo, né? O projeto Mochileiro de Cristo é um projeto lindo que funciona ali no antigo lixão de Itaoca, em São Gonçalo, né? Que tem por missão
levar uma condição um pouco melhor para o pessoal dali daquela região, né, que é muito afetada pela pobreza, muito afetada pela indiferença social, né? E nós, como missionários na comunicação, estamos aqui para trazer para você, né, informações do que tem acontecido ali com o povo do Mochileiros de Cristo, né? E o projeto Mochileiros de Cristo precisa de você. Você mesmo está me ouvindo. Se você não sabe o que fazer para fazer com que o reino de Deus avance, procure ajudar o projeto Mochileiros de Cristo. A nossa amiga Tati, né, por esses dias, estava precisando de alguns donativos, né? Estamos aí em um momento de frio, né? Mudança de tempo, né? Estamos no inverno. A nossa amiga Tati leva casaco, leva donativos, ajuda crianças e a mães, né, que são necessitadas lá naquela região com alguns cursinhos, né? Leva alguns ensinamentos para as crianças de lá para melhorar um pouquinho, aplacar um pouco o sofrimento daquele povo lá, né? Daquela região que é uma região muito carente, né? Se você quiser ajudar, né? Um projeto missionário que funciona aqui pertinho da gente, no antigo lixão de Itaoca, ali perto de Salgueiro, né? Você pode estar procurando a irmã Tatiane do projeto Mochileiros de Cristo. Ela vai estar ali direcionando tudo que você pode fazer para ajudar aquelas crianças, ajudar aquelas mulheres, ajudar aquele povo que é totalmente carente, precisa de sua ajuda, né? Estamos aqui, né, abrindo esse espaço para falar do projeto Mochileiros de Cristo. Você pode encontrar o projeto Mochileiros de Cristo aqui mesmo no Instagram, né? Tem uma página no Instagram aqui que mostra tudo que é feito por lá, tudo que o projeto se dispõe a fazer ali, né? Inclusive nossos irmãos ali da igreja em Niterói, né, Libertos por Cristo, tem ajudado muito o projeto da irmã Tatiane, né? Queremos agradecer por conta dessa parceria que está sendo feita ali, né? E as crianças ali do antigo lixão de Itaoca têm sido muito ajudadas pelo projeto dos nossos irmãos da Libertos por Cristo. Queremos agradecer o pastor Marcos José, né, que se propôs a estar ali junto com a nossa irmã Tati, fazendo aí mais um braço de apoio ali naquela região, né? E isso para mim não é outra coisa que não seja o reino de Deus avançando. O reino de Deus avançando me empolga muito, né? Porque pessoas com propósito, com propostas, né, de ajudar o próximo, de fazer com que as pessoas elas tenham as suas dores aplacadas, elas estão alcançando, né, o coração de Jesus, estão dando ouvidos, né? Aquela situação onde Jesus está falando assim, ó, estive com fome, estive com sede, né? Estive preso, estive nu, né? E você me ajudou, você estava ali para estender a mão para mim. A nossa irmã Tati, nosso irmão pastor Marcos José, as pessoas que estão nesses projetos, né, que ajudam, que dão, abrem a mão, que levantam, estendem a mão para ajudar o necessitado, são essas pessoas que vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, né? Naquele último dia, como o David estava falando agora há pouco, né? Quem tem Deus no coração, quem tem Jesus Cristo no coração, né, e tem condições, né, de fazer o que é certo, de aplacar o sofrimento de pessoas, está ouvindo exatamente a voz do nosso Criador. E é o nosso motivo, né, dessa manhã, desse conjunto de lives que eu tenho falado desde Gênesis, né, desde a criação. Deus, ele criou o homem para um propósito, né? E o propósito da criação do homem era administrar esse lugar que a gente chama de terra, né? Então, assim, mas só que o homem um dia deu ouvidos à serpente enganosa, né? A serpente de língua bifurcada, aquele Satanás sem vergonha, né? Que entrou na nossa vida aí para trazer uma noção que não era a noção correta, né? Não era a noção correta, não era o correto a ser feito, né? E percebemos ali, né, a partir de Adão, né, que não é só a questão de carne e sangue, né, que faz com que nós erremos contra o nosso Criador. Nós tínhamos ali dois seres, né, no Éden, logo no começo, que não eram revestidos de carne e sangue, né, mas eles fizeram a sua própria vontade, né, utilizaram
de coisas que Deus nos deu, Deus concedeu para eles para agir em causa própria, né? Inclusive até disse que estamos falando agora há pouco aqui sobre a Irmã Tati e o Projeto Mochileiros, né? Deus traz um poder de persuasão muito grande para nossa amiga, nossa irmã Tati, né? E ela consegue usar isso para que outras vidas sejam alcançadas, né? Olha que interessante. Vê se isso não é dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Olha que legal. Ela não, com esse projeto, né, Mochileiros de Cristo, que você pode estar visitando lá no Instagram, você pode estar vendo, por exemplo, que podemos estar fazendo o reino avançar a partir de boa vontade, a partir de querer fazer o que é certo, né? E através da influência que a nossa irmã tem, né, na nossa vida, na vida de outras pessoas, que ela traz esse tipo de clamor pelas vidas, né, aplacar o sofrimento de algumas pessoas. Olha que interessante, né? E faz o caminho inverso do mundo inteiro praticamente, né? Nós percebemos aí que nos nossos dias, né, você acenou para a rede, Paulo. Amém, isso aí, amém, isso mesmo. Você pode perceber aí que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo para expansão, nós estamos fazendo para multiplicar, nós estamos fazendo para o próximo, como a nós mesmos, entende? Então assim, não existe nenhum propósito, né, de que venha de Deus que seja único e exclusivamente para uma pessoa. Todo propósito que vem de Deus desde o princípio é para o benefício mútuo, né? Nós vamos perceber, por exemplo, que o Deus estava falando agora há pouco, né, que na criação, Deus vem falando muito sobre isso comigo, né? Tá chegando aqui, Dayana Martins, Deus abençoe você, minha amiga. Deus tem falado muito comigo sobre essa questão, né? Ele, quando criou, né, logo no começo, né? Hoje nós vamos avançar aí, mas vamos falar sobre o povo, né, que passou pelo deserto e chegou na Terra Prometida. Mas eu quero muito tratar com vocês esse princípio, né? Antes da gente ir para a Terra Prometida. Bom dia, Dayana. Antes de irmos para a Terra Prometida, nós precisamos entender que existe um princípio. Que princípio é esse? O princípio, né, de Deus com os seus seres criados, né? Precisamos perceber que Deus, ele tem princípios, e esses princípios, por conta da quebra deles, nós pecamos, e pecamos muitíssimo, né? Não sei se é Paulo que diz ou João, mas o que interessa é o que está sendo dito, né? Que quem sabe fazer o bem não faz peca, né? Então assim, temos hoje, né, muitos irmãos na fé, muitas situações, muitas condições, muitas situações que Deus nos coloca, que nos dá, né, a possibilidade de fazer, e nós não fazemos, né? Não fazemos porque olhamos pela prisma da maldade, né? E deixamos de fazer, deixamos de avançar, deixamos de contribuir, né? Porque olhamos pelo prisma da maldade, né? E é exatamente esse mal que Satanás traz ali e destrói a humanidade, e ela está sendo cada vez mais degradada exatamente por causa desse mal, tá? E você percebe que Deus, ele atua pelo prisma do bem, pela ótica do bem, pelo óculos do que é certo, e por isso ele é aclamado como santo, né? Como está lá em Isaías. Isaías, você entra na presença do Senhor e tinha lá um emaranhado de seres falando santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos, né? E se a gente for parar para pensar, o Senhor, né, o nosso Deus, ele é santo porque ele tem um princípio, e esse princípio está lá no começo de tudo. Ele chega,
Na criação ele cria céu, ele cria terra, ele cria mar, né? Ele cria tudo. Sol, lua, tudo, todos os elementos. Deus cria tudo. Ele começa criando. E logo depois que ele cria, ele já ensina para a sua criação que ela deveria compartilhar. Olha só, ele vai falar para a terra, por exemplo, ó, dê fruto, traga à existência seres viventes da terra, que são árvores, relva, animais, né, terrenos. Então, tipo, Deus ele dá a ordem para que a terra crie. E logo depois ele vai falar a mesma coisa para a água, para o mar. Ó, Deus traga à existência seres aquáticos, né? Ele vai falar ali para a água da origem, entende? Ela ajudar na criação, ela expandir assim como Deus estava expandindo, né? E você vai perceber, né, que quando você tira o peixe da água, ela não tem vida. O peixe não tem vida. Você tira a árvore da terra, a árvore não tem vida, né? E quando você vai perceber um pouco mais à frente, né, Deus ele vai chamar todos esses seres que participaram da criação para fazer o quê? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Vocês já pararam para pensar que você tem no seu organismo 70% de água, 30% de terra, tudo aquilo que você faz com paixão é uma chama muito grande, e você vive porque você tem um ar que entra pelo seu narino? Você já parou para pensar nisso? E você é um ser vivente porque Deus soprou dele dentro de você e por isso que você vive. Você já parou para pensar sobre isso? Né? Se você está vivo nesse momento é porque todos os elementos te compõem. E aí você vai trabalhar e você vai fazer da sua vida, né, algo que não seja para retribuir o motivo de você estar vivo, né? Você vai se afastar de tudo e vai viver para os seus próprios propósitos, né? Hoje fala-se muito, né, de crise ambiental, né? Fala-se muito de degradação da natureza, fala-se muito de projetos, né, de recuperação do meio ambiente, né? Mas vocês já pararam para pensar que nós temos um meio ambiente totalmente degradado porque homens, né, maldosos começaram a fazer por si próprio e não pelo coletivo, não pensam no desfavorecido, homens não pensam só pensam em si mesmo, no como ele e a sua família em específico ali, às vezes nem sua família, né? Nós temos aí, se a gente for bem honesto e perceber aí, né, os grandes homens, as grandes riquezas, grandes fortunas, né, que existem na nossa humanidade aí, elas são essas grandes riquezas e fortunas porque eles vivem por seus próprios propósitos malignos. Eles nem pensam no ar, não pensam na terra, não pensam no mar, não pensam em nada, eles só pensam nos seus próprios propósitos, nas suas próprias vontades, e que são curtas, né? E eles não pensam nem nas suas gerações futuras, eles só pensam no seu bem-estar, né? Então, assim, olá pessoal da Ondas Play, sejam bem-vindos. Vocês já pararam para pensar que Deus ele cria tudo com um propósito? No início de tudo, no princípio, ele vai ali e cria com um propósito de quê? Expandir, multiplicar, espalhar, todos numa mesma missão de fazer o homem à sua imagem e semelhança, né? E você vai ver, vai fazer um paralelo com o que acontece lá em Paulo, em Romanos 8, por exemplo. Toda criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros. Por que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros? Vocês já pararam para pensar? ADV Evelyn. Oi, Evelyn, minha amiga. Tudo bem? Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Filha do nosso presbítero Everson. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Se vocês já pararam para pensar que Deus, ele nos traz a essa existência com a participação de todos os seres, de todos os elementos, né?
E a partir do momento que eu ajo em causa própria, vocês já pararam para pensar que geralmente quando eu ajo em causa própria, eu degrido, denigro, eu arrebento com tudo que está à minha volta, né? Então assim, porque esses elementos não são tão importantes para mim, ou o meu próximo não é tão importante para mim como Deus, ele é importante para mim, né? Como eu estava dizendo agora há pouco aqui, se você tira o peixe da água, ele morre. Quando você tira a árvore da sua raiz ali da terra, ela morre. E quando nós saímos de Deus, que nos criou, quando nós saímos, né, desses elementos, vocês já pararam para pensar? E quando nós não pensamos em nada disso, o que acontece? Qual é o processo que acelera na nossa vida? Não é o da morte? Tampa o seu nariz aí por uma meia hora, vê se é possível, né? Fica sem beber água aí uns 5 dias, vê se isso é possível, né? Fica fora aí dos alimentos que a terra te proporciona aí por 50 dias, vê se isso é possível. Não é possível, né? Mas aí nós acreditamos, porque nós somos seres inteligentes e coisa e tal, podemos e acontecemos, e nós esquecemos, né, de que tudo isso, todas essas situações, todas essas circunstâncias que existem na natureza, todos os seres criados, eles se atuando num denominador comum, eles são o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus é que nós atuamos, né, em unidade em todos os sentidos da vida. É por isso que Paulo estava falando, toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros. Porque os filhos maduros entendem que até o ar é necessário, entende que a terra é necessária, entende que a água é necessária, entende que, olha só, o David acabou de trazer água aqui, sabe? Obrigado, meu amigo. Que isso aqui é necessário. É nós que heróis aí. A gente bebe água porque a gente depende da água para sobreviver também. Então, a nossa subsistência, ela depende, né, de uma correlação entre todos os elementos da criação, né? Então, partindo desse prisma, nós vamos agora fazer uma viagem. Depois passamos por Adão, percebemos que cada um não entendeu nada, né? Perdeu a oportunidade de ter um relacionamento com Deus e com todos os seres, né, criados a partir desse prisma. Ele poderia ter entendido isso a partir de Deus, e por conta dessa situação, dessa harmonia, ele ser como Criador, atuando pelo prisma do Criador, pela ótica do Criador, mas ele preferiu fazer isso pela prisma de Satanás, pela ótica de Satanás, voltando tudo isso simplesmente por um momento de prazer, de desfrutar do fruto ali daquela árvore. Só que ele esqueceu que tinha 99,9% de outros frutos que ele poderia adquirir ali, que o Criador não proibiu, inclusive da árvore da vida, que ele desprezou, né? Ele tinha a condição de estender a mão para a árvore da vida e preferiu estender a árvore para o bem e do mal, né? Preferiu se lançar no mal, né? Então, assim, o que é esse mal, né? O que eu estou tentando trazer para vocês nesse conjunto de lives é que o Senhor, ele nos traz para entender o que é bem e mal. Quem nós temos dado ouvido para o que é bom ou para o que é mal? Nós temos dado ouvido ao quê? O que o Senhor tem trazido para nossos corações? O que Ele tem trazido nas nossas vidas? Nós passamos por Enos, nós passamos por Sete, nós passamos por Enoque, que foi arrancado dessa terra por Deus porque ele entendeu alguma coisa que a gente demorou muito aí para entender, ainda está no processo de entendimento. Deus tirou ele da terra porque Enoque andava com Deus 365 dias por ano. Deus era o principal anseio de Enoque, né? E você vê que quando Enoque andou com Deus e percebeu que Deus era a fonte da vida dele, Deus falou, opa, esse aí entendeu.
Aí puxou para si. Olha que interessante. Aí nós passamos ali por Noé, né, que entendeu o recado de Deus também, fez uma arca, salvou a sua família, pregou para aqueles que estavam ali naquela situação, ó, para com esse movimento aí que vocês estão vivendo, esse movimento aí egoísta, onde vocês estão querendo arrebentar um outro. Vem para cá, para dentro da arca aqui, que Deus vai destruir isso aqui, tudo aqui, porque vocês estão num excesso muito grande. Vocês passaram, excederam todo o nível de maldade que existe. Vocês estão transgredindo tudo aquilo que o Senhor falou para vocês não fazerem, né? E Noé é salvo porque dá ouvidos a Deus, salva a sua família, né? Mas logo depois, não passa muito tempo, né? Ele se afasta do Senhor e vai procurar um outro fruto, assim como Adão também procurou, né? A fonte de alegria, e dali já gera uma outra maldição para a nossa humanidade, que foi aquela situação ali com Cã, né? Ele amaldiçoou a geração de Cã, e você vai perceber que a partir do seu filho Canaã que começa a acontecer ali uma nova transgressão, né? Um homem se ajuntando, um homem se colocando, né, no lugar de Deus e construindo algo que Deus não comandou ele construir, fazendo o que Deus não mandou ele fazer, e se ajuntando em povos como o Senhor não tinha feito falado para eles fazer, simplesmente para alcançar a Deus. Olha só que interessante, eles queriam alcançar o céu, né? Mas não queriam alcançar Deus, na verdade. Eles queriam simplesmente estar acima das coisas, fazer aquilo que dava na cabeça deles por um propósito de unidade do mal, tanto que o Senhor ele vem e fala assim, olha só, eles estão unidos num propósito, mas não é o meu. Né? E esse propósito aqui é um propósito do mal, que tá juntando um monte de gente aqui no mesmo lugar, né? E essa cena que eu já vi, que existia isso lá lembra que a gente falou nas primeiras lives sobre Lameque, que construiu as primeiras cidades, e o propósito dessa cidade foi uma matança, eles começaram a fabricar armas, começaram a fabricar várias situações para seus próprios desejos, suas próprias vontades, e a terra estava banhada de sangue, né? E a geração, né, de Cã, né, começa a trazer ali, através de Nimrod, um projeto que era o mesmo projeto que acontecia lá nos tempos de Noé, né? E Deus falou, precisamos descer e confundir essas línguas aqui para a gente não ter que destruir a terra de novo, né? Então, não agora. E nós vamos percorrer aqui dentro das histórias, né? Estou fazendo esse resumo aqui para a gente desenvolver o que aconteceu logo depois, que é Abraão dando ouvido à voz do Senhor. E Abraão, a partir do momento que ele dá ouvido à voz do Senhor, ele entende as promessas, algumas coisas ele não entende também, gera para ele alguns percalços, né? Mas na sua grande maioria, da quantidade de tempo que Abraão andava com o Senhor, ele dava ouvido à voz do Senhor, né? E família Cavalcante aqui, ó. Meu Deus! Quando a mãe dobra o joelho, o varão desce na terra. O livramento chega dentro da favela. Quando é que vai lançar esse hit? O hit do verão, do inverno? Fala aí. Meu Deus, é forte, Brasil. São os melhores que nós temos. Ó, galera aqui que teve lá na caravana do amor, viu esse povo aqui pulando igual pipoca, né? O poder de Deus desceu, foi muito maravilhoso. Ó, parabéns aí, o trabalho de vocês está muito legal. Galera, quero convidar vocês aí a irem lá aqui mesmo no Instagram, como é que é o nome? É página, né? É página que fala no Instagram? É na página da Família Cavalcante, exatamente como está escrito aqui no nome deles aqui, ó. Família underline, Cavalcante underline. Não é isso? Vai lá, vocês vão ver lá o que o Senhor tem feito na família Cavalcante, tem sido o poder de Deus atrás do poder de Deus. Eles são engraçadíssimos, é muito legal você chegar lá, né, e ver a felicidade de Deus naquela família ali, que são servos do Senhor, que vivem aí para cantar e alegrar nossas vidas.
Povo da CETEB aqui também, sejam bem-vindos. Pastor Anderson Eduardo. Ó, um abraço. Nosso parceiro aí por muito tempo aí, nos ajudou bastante na nossa caminhada. Sejam bem-vindos. E voltando aqui, né? Tava falando agora há pouco aqui de Noé e a maldição que entra na terra, né? A partir do momento de um devaneio, um momento de prazer ali na bebida, né? E ele cai da presença do Senhor e traz uma maldição para a terra através da sua semente Cã, né? Porém, como Deus ele tem aí, né, um propósito de restauração, um propósito de trazer o homem à sua consciência original, né? Ele tem um encontro com Abraão e a partir de Abraão, né, ele fala ali que a sua semente, os seus filhos e suas filhas seriam como a areia do mar, ou as estrelas do céu, né? E logo depois vem Isaac, né, que é o filho da promessa de Abraão, né? E por conta disso, que essa ideia de dar ouvidos à voz do Senhor, nós começamos a perceber que a geração de Abraão começa a trazer, né, muita coisa boa para a terra, né? Inclusive, você vai ver depois de Isaac Jacó, né? Jacó ele nasce ali de uma situação conflituosa com seu irmão. Você vai ver o irmão, nós falamos nas outras lives, o irmão de Jacó, o Esaú, né, seguindo o caminho contrário de Deus, seguindo seus próprios propósitos e perdendo a sua bênção da primogenitura, né? E depois, né, o Jacó, por obediência, no caso ali a sua mãe, vai para a terra do seu tio Labão, né? Chegando lá na terra do seu tio Labão, né, ele sofre algumas consequências do engano, né, mas ele dá fruto, né, daquilo que ele vai se propor a fazer ali, né, que é o ato de obediência, né. Naquela situação ali, ele encontra suas mulheres, né, no caso Lia e Raquel, e dali começa a vir uma descendência gigantesca. Mas só que aí, que eu acho interessante, que de 12 filhos de Jacó ali, no caso que se torna Israel logo depois, né, por conta de estar se aproximando do Senhor, né, ele também tem ele traz à existência um camarada que eu acho interessante a gente dar uma ressaltada aqui, né, para a gente desenvolver essa live de hoje, que é José, né? José, ele tem algo muito interessante, né, que é o José, ele é guiado pelo Senhor numa situação muito atribulada, né? Uma situação onde ele recebe uma revelação do Senhor, ele abre, né, para os irmãos ali o que o Senhor tinha passado para ele em sonho, né? E isso traz várias consequências para ele, mas essas consequências elas são guiadas pelo Senhor. Ele vai vivendo uma vida de obediência e uma vida de se afastar da aparência do mal, né? Tem algumas situações ali que vai fazer com que ele tenha alguns sofrimentos, né? Mas mesmo dentro desses sofrimentos, mesmo dentro desses processos todos que acontece de escravo a governador, né? José, ele é fiel, né? Ele é fiel ao Senhor, e tanto que quando ele entra na presença de um homem mais poderoso da terra ali, que era o faraó naquela circunstância, né? Ele se mantém dentro dessa fidelidade, e por se manter dentro dessa fidelidade, ele traz ali, né, uma solução maravilhosa para o povo de Deus ali naquela situação, para o povo da terra inteira, né? Através da obediência de José, todas as nações da terra são alcançadas, porque ele recebe ali o sonho de Faraó, interpreta aquele sonho de Faraó, né? E não só interpreta, como quando ele recebe, né, aquele sonho ali e aquela interpretação, ele também ensina a Faraó como ele deveria administrar aquele poder, né, de conseguir
pegar todos aqueles recursos, né, que o senhor estava falando que ia acontecer durante aqueles 7 anos de fartura, e fazer ali uma grande administração, como tudo que ele metia a mão para fazer, ele fazia crescer, né? Que era foi assim na vida de José, na época que ele estava lá, né, com o Potifar. Depois foi assim quando ele estava na cadeia, e foi assim também quando ele foi diante de Faraó, quando ele teve um grande poder nas mãos, né? Ele pegou aquilo ali e administrou para que houvesse mantimento na terra inteira, né? Aquela grande devastação que aconteceu naqueles 7 anos, né, de escassez, né, que ele interpretou ali com o Faraó, ele soube administrar a ponto de fazer com que o Egito se tornasse a nação mais poderosa da terra em riquezas, em terras, né? E o que eu acho interessante, né, logo depois, né, desenvolvendo aqui, esse Faraó que vê o poder de Deus atuando na vida de José, ele percebe, né, que o que atuava através de José não era qualquer poder, não era qualquer autoridade, era a autoridade do próprio Criador. E ele se rende a isso, né? Ele se rende à autoridade do Criador, aquele que atuava, aquele que interpretou para José, que ele foi muito interessante nós como cristãos, muito interessante nós como servos de Deus, filhos do Criador, entendermos o seguinte: quando Deus ele traz alguma coisa para nós, é muito importante que nós, a partir do momento que, igual essa revelação, essa ideia aqui que nós estamos falando com você. Olá, Paulo Martins, seja bem-vindo, meu irmão. Quando Deus ele traz para mim, para você, algo que de serventia pública, né, que é de serventia para milhares, que essa glória e que essa honra seja dada àquele que realmente te revelou isso. Assim como o Senhor tem trazido para mim algumas situações, toda a glória é para Ele. Afinal de contas, eu pergunto para Ele, Ele responde, é assim, né? E para esses últimos dias é muito importante que você aprenda a ouvir a voz do seu Criador. Por quê? Assim como José, que eu estou falando para você, que ouviu a voz do Criador, né, no sentido de interpretar aquele sonho ali que trouxe o benefício para milhões, né, nós devemos entender isso nos nossos dias. Né? O Senhor ele te traz alguma coisa, ele te traz alguma revelação, ele te traz algum poder, ele te traz alguma ferramenta, seja lá o que for, é para você utilizar para engrandecer o nome dele, é para você utilizar para fazer com que o evangelho do reino se expanda, assim como o David estava falando agora há pouco sobre a Jerusalém cardíaca, né? Glória a Deus, é isso aí. Toda a honra e toda a glória para Deus, né? Diana. É isso aí. Então assim, a partir do momento que você vai ver ali no prosseguir da história, né? Paulo Martins, oficial, seja bem-vindo. Amém, isso aí. A partir do momento que você vê que Faraó entende ali do que Deus estava fazendo na vida de José, que aquela interpretação ali não era qualquer interpretação, ele se rende, ele tira a sua coroa, ele se despiu, né, do seu poder e entrega o governo do Egito na mão de José, que tinha toda a autoridade dada por Deus, né? E a partir desse momento aí, Egito se torna a maior nação da terra, a mais poderosa, mais influente, né? Porque um faraó, um rei, se rendeu, né, à majestade do conhecimento do nosso Criador, né? Porém, tempos mais à frente, 400 anos mais especificamente à frente, você vai ver um outro faraó. Eu já falei isso aqui em outras lives, né? Aconteceu de um outro faraó entrar no poder e se considerar o Deus naquela situação ali, a ponto de ceifar vidas, né? Você vê um faraó que traz vida através do momento que ele se rende ao Senhor, e um outro faraó mais na frente, querendo ceifar vidas, oprimir vidas, né? Fazer com que pessoas fossem totalmente destruídas, né?
Graças a Deus o Moisés não foi uma vítima desse faraó, né? E você percebe que são a mesma classe, o mesmo governo, é o mesmo poder que esses dois homens têm, são a mesma. Os dois são faraós, os dois poderiam fazer a mesma coisa. Um se rende a Deus, outro não, né? Prosseguindo, você vai ver mais à frente, né? Moisés, né? Só um resumo, tá, gente? Porque eu vim falando até aqui, pra gente dar prosseguimento. Moisés, ele vai mais à frente ali, depois que cresce, né? Tá diante de uma situação onde ele vê alguém do seu povo sendo oprimido, né, por um egípcio, e através da força do seu braço ele vai ali e age pelo viés da maldade, né, e mata, tira a vida de um egípcio, né? E você vai perceber mais na frente que quando Moisés, 40 anos depois, ele recebe a visão da sarça ardendo, né, e começa a perceber, né, que não é através do poder dele que ele vai libertar seu povo. O Senhor se apresenta a ele e fala assim: olha só, pega esse cajado que está aí na sua mão, joga na terra. Aí, né, o cajado se transforma em serpente. Bota sua mão no seu peito, tira ela para fora. Aí, ó, olha o meu poder agindo em você. Agora bota para dentro de novo a sua mão. Olha aí, ó, o meu poder agindo, sua mão limpa. Né? Então, assim, vimos também na vida de Moisés a ação do poder de Deus, né? E ele vai ali e vai falar para Faraó que, olha só, existe um Deus na terra e esse Deus aqui, ele é poderoso, né? E ele está falando que ele quer que você liberte esse povo aí que um dia, através de José, né, fez com que você se tornasse poderoso, porque você só é poderoso porque, né, um dia esse Deus ele fez a sua nação poderosa, né, mas ele não quis ouvir, ele endureceu o seu coração, né, e insistiu que o poder que atuava nele, as hostes espirituais da maldade que atuavam nele ali, né, eram mais poderosos que o poder do nosso Senhor, né? E você vê que na primeira situação ali entre o cajado de Moisés e o cajado dos egípcios, você já percebe ali que o poder de Deus é muito maior quanto do que acontece, né? O cajado de Moisés destrói o cajado dos egípcios logo de cara. Primeira manifestação do poder de Deus, você já percebe que é incomparável, né, o poder do Senhor. Mas não estamos falando aqui da questão do poder simplesmente, nós estamos falando aqui, né, de que Moisés dá ouvido à voz daquele que realmente pode, né, e vai diante daquele homem que acha que pode, né, e por conta de poderes que são dados na mão daquele homem ali, ele começa a oprimir ainda mais o povo de Deus, né. Porém, esse povo, né, que foi assim, como que eu posso dizer? Deus, ele fez com que alguém se levantasse, né, entendendo que não era por força do braço, né, que ele ia conseguir libertar. Ele fez alguém se levantar entendendo que o único que poderia fazer uma pequena sarça arder a ponto de não se consumir era esse Deus. Ele era o único que poderia fazer uma situação ali de um cajado se tornar uma cobra que fizesse muito mais do que qualquer poder dos egípcios, né? E vai começando a mostrar passo a passo, situação a situação, né, através do poder de Deus, que todos os deuses, assim, tem um estudo que mostra que o poder de Deus, né, vai se manifestando em cada deus egípcio, pseudo-deus, né, entidade egípcia, e vai mostrando para Faraó que todas aquelas entidades egípcias que ele estava dizendo que era mais forte que o Criador eram totalmente banalizadas diante do poder do nosso Criador, né? E foram 10 pragas, e os estudiosos, né, arqueólogos dizem que eram 10 entidades que o Senhor estava confrontando naquela situação ali. E Deus
livra o seu povo de todos esses projetos, de todos esses processos, de todas essas entidades, essas 10 grandes entidades que atuavam no Egito e enganava aquele faraó naquelas circunstâncias ali que era o Ramsés, né? E você vai perceber mais à frente, né, que por conta de acreditar de fato que Faraó, acreditar de fato que ele era o Deus daquela circunstância ali, ele foi totalmente destruído pelo Senhor, porque ele permaneceu no seu erro, ele permaneceu na dureza do seu coração de acreditar que ele era maior do que o nosso Criador, né? E é um erro que nós cometemos. Nós precisamos entender de fato, né, nos nossos dias, que o grande problema, né, do ser humano é se colocar no lugar de Deus. Nós podemos cometer esse erro a qualquer momento. A partir do momento que nós vamos fazer qualquer coisa por nossa vontade ou por nossa força ou por nosso entendimento, né? Então, a quem nós temos dado ouvido? A nós mesmos? A entidades? A Satanás? Né? E no decorrer de tudo que vai acontecendo aí, né, Moisés ele leva o povo ali para o deserto. E é aqui que a gente vai dar uma ênfase muito grande, porque quando Moisés ele vai com esse povo para o deserto, ele vai falar para o faraó desde o início lá, que ó, eu vou levar esse povo para o deserto para esse povo me adorar lá. Aí o que acontece? O que significa adoração? Eu, curioso, fui procurar saber o que significava adoração no hebraico, né? Nessa língua aí que é original, que vai dar um sentido muito mais rico, né? Muita gente vai dizer, Fabinho, adoração é você chegar na igreja lá, né, no começo do culto e começar a cantar uma música lenta, né, que fala que exalte o nome do Senhor. Eu vou dizer para você que não. Vou dizer para você que a adoração também é isso. Né? Adoração é você estar ali também diante da presença do Senhor, né? Manifestando para Ele todas as suas satisfações e todo o seu contentamento em estar na presença dEle, mas no sentido original de adoração, adoração é tampar a sua boca com a mão esquerda e tocar o ser adorado com a outra. Então, qual é o sentido que tem isso, né, no hebraico? Você cala a sua boca, você não fala, né? Isso que está lá no hebraico, né? Olá, Israel Pinheiro, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Né? Adorar a Deus, adorar o ser adorado é você tampar a sua boca, aquilo que manifesta as suas vontades, né? Você tampa aquilo que manifesta as suas vontades e toca com a outra mão no ser que você adora. Então, o que está querendo dizer? Qual é o sentido dessa ideia, do sentido original da palavra adoração? Você anula suas vontades, né, e passa a fazer a vontade daquele ser ali que você está tocando, que você está adorando, que aquela vontade ali é a que vai ser manifesta através da sua vida. Né? Então, entender esse sentido original da palavra adoração me faz trazer para você, né, um outro ser. Oi? Saúde, vocês aí. Saudade. Saudade. Também, parece aqui qualquer hora, meu amigo. Deus te abençoe. Jael Pinheiro, nosso amigo cantor, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Saudade de vocês aí, corrigindo. Então, o Senhor, nosso Criador, né? Ele desde o princípio queria que o homem, né, tivesse contato com ele. Olha só que legal, né? Entender um princípio é muito importante. Você vai ver lá no Éden que quem via toda a viração do dia era o Criador, não era Adão que procurava Deus, né? E você vai perceber que o Senhor vai falar assim, não é bom que o homem fique só. Aí cria para ele uma companheira, né? Mas a ideia de ter uma companheira naquela situação ali era para que aquela mulher ajudasse a ele procurar o Criador,
mas não foi o que aconteceu, né? Pelo contrário, ela foi procurar o tinhoso, né? E infelizmente o pecado entrou, né? E nós temos aí hoje essa situação tão complicada na nossa vida, né? Porque o homem tinha oportunidade diária de, assim como Deus o procurava, né? Ele poderia procurar o homem também. Então, o que nós percebemos aí? Que Deus ele se preocupa mais comigo e com você do que você faz com ele, né? Então, assim, será que nós temos adorado? Será que nós temos tampado nossas bocas? Será que nós temos anulado nossas vontades? Será que nós temos entendido de fato que o que é bom, o que é honesto, o que é certo, o que é de boa fama, e nisso pensar, como, né, o apóstolo falou uma vez, né? Será que nós estamos adorando o Senhor de fato, né? Porque olha só, Deus ele fala para Moisés levá-los para o deserto para que o povo fizesse o que Moisés estava fazendo. Moisés um dia chegou ali, né, no deserto, viu uma sarça arder e admirou-se grandiosamente daquela sarça ali, a ponto de querer ter um contato com ela, e realmente foi o que aconteceu. Ele estabeleceu um diálogo com o Senhor. E a partir desse diálogo, o que acontece na vida de Moisés? Ele se torna um libertador. Ele é aquele que vai atuar com o poder de Deus. Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Ele vai atuar com o poder que Deus ele delega para ele, para salvação de uma nação inteira. Olá, Vera Luciana Politano. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Deus ele traz uma noção para Moisés, e ele queria compartilhar com aquele povo que Moisés estava libertando no deserto, mesmo que ele compartilhou com Moisés. Olha só, imagina que se todos aqueles que estavam saindo escravos do Egito, naquele momento ali diante de Deus, no monte, né, que Deus ele faz aquele show ali, pirotécnico de raios e trovões, se o povo entendesse que aquilo ali, aquela manifestação ali, era de fato a manifestação do Todo-Poderoso Criador, e se rendesse e começasse a perguntar para Deus, qual é a sua vontade, o que o Senhor quer que nós façamos? Eu tenho certeza que Deus ali ia falar, liberta o resto da humanidade. Tenho certeza, mas só que o povo ele preferiu fazer o quê? Não, nós temos medo. Não, esse Deus aí é tenebroso, não quero esse Deus. Deixa Moisés ter contato com esse Deus aí, o que Moisés falar com a gente obedece. Então, aí o que acontece? Deus ele vai lá, traz Moisés para o monte, passa todas as atribuições de como um povo que era um povo santo, que era um povo de Deus, que era um povo separado, que era um povo que ia manifestar o poder, a santidade de Deus na terra, deveria proceder, né? Mas o que acontece? Eles não querem dessa forma, né? Infelizmente, somente 2 entendem esse recado de Deus, que foram Josué e Caleb, e eles saem do Egito e chegam à Terra Prometida, né? Eles passam pelo processo do deserto, né, com um entendimento, que quem vai manifestar esse entendimento são eles 2. O Josué, ele vai dizer, olha só, vocês quiserem servir a outros deuses aí, vocês sirvam a outros deuses. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele chega lá, ele recebe um conselho de Deus antes de tomar a frente ali no lugar de Moisés. Deus fala para ele, você esforça-te, tem de bom ânimo, para quê? Para meditar no livro dessa lei. Que lei? Aquele conjunto de regras que Deus tinha passado para Moisés, né? Esse conjunto de regras que o Senhor tinha passado para Moisés, né? Era um conjunto de regras de santidade, de uma vida ilibada, que ia fazer com que através da vida deles todas as nações da terra seguissem um modelo, um padrão, né? Um padrão de santidade divina, entende? E Josué assimila, Caleb assimila, mas o povo que saiu do Egito não.
e por lá eles ficam no deserto, eles não saem para a terra prometida. Eles duvidam do poder de Deus o tempo inteiro. Eles provocam a ira do Senhor, inclusive provocam a ira do próprio Moisés, né? Que tem o poder de Deus na mão, ele só tinha que encostar no cajado ali que Deus tinha manifestado por várias vezes o poder dele na rocha, assim como o Senhor tinha ordenado. Ele não dá ouvidos à voz do Senhor, mas dá ouvido à voz da ira e bate na rocha e peca contra o Senhor, né? E não entra na terra prometida, né? É um problema, fica também no deserto. O próprio Moisés fica no deserto. Por quê? Entende? Porque ouve a voz do povo, ouve a voz daqueles que não queriam obedecer ao Senhor e infelizmente fica também no deserto. Olha que perigo. Marília Pereira, olha quem está aqui, David. Marília, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, sou bem-vindo. Marília. Visitante, seja bem-vindo. Aí, ó, que legal. Gostei. Marília, não, foi a Marília que fez aqui mandou um coraçãozinho aqui, ficou Marília. Então, assim, o que eu quero que vocês percebam, o que o Senhor... não pode se estressar não, hein? Pode se estressar não, é isso aí. A Dayana falando aqui, não pode se estressar não. Deu ruim para Moisés, é isso aí. Mas deu ruim para Moisés porque Deus já tinha falado para Moisés, olha só, Moisés, esse povo aí ele tem um coração duro, eles são ruins, eles são maus, eu posso exterminar esse povo aqui e você e sua família entram assim como aconteceu com Noé, e a partir de você eu faço, porque afinal de contas quem dá ouvido para mim é você, quem é obediente aqui aos meus mandamentos é você. Aí Moisés ele vai, dá ouvido à voz do povo e fala assim, olha só Deus, se eles não forem, se eles não entrarem, o que eles vão falar? O que os outros povos vão falar de mim, do Senhor? Risca o nome do livro da vida, então. Olha que perigo, né? Dá ouvido a outras vozes que não é a voz de Deus, né? E infelizmente ele se ira a ponto com o próprio povo que ele defendeu e não entra na terra prometida. Olha só. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com as vozes. Por quê? O que é a voz do Senhor? O que o Senhor quer para mim, para você? Vamos fazer um paralelo aqui? Povo no deserto, né? Jesus no deserto. Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo a partir do momento que ele se batiza ao deserto também. E lá no deserto, você tem Satanás, que tentou Adão, que tentou a Eva, que tentou o povo no deserto, tentando Jesus. E quais são as tentações? Né? Satanás chega e fala para Jesus, está vendo isso aqui? Esse pão? Esse pão aí, essa pedra, olha só. Usa do poder de Deus para transformar isso em pão e sacia sua fome. Né? E olha a resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então, poxa, para você viver da palavra de Deus, você tem que fazer o quê? Dar ouvidos. Olha que ouvido grande. Né? Você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Né? Então olha só, presta atenção, Jesus está falando para Satanás que do poder de Deus não se usa para fins próprios. Então se Deus ele te dá a condição de fazer qualquer coisa, de ter qualquer ferramenta, por exemplo, você tinha uma ferramenta lá na mão de Moisés que era aquele cajado que ele usou para manifestar o poder de Deus ali, aquele cajado ali, engoliu as cobras dos outros cajados lá, do pessoal do Egito. Ele usou aquele cajado para entrar na terra, para atravessar o Mar Vermelho. Ele usa esse mesmo cajado para purificar a água. Ele usa esse mesmo cajado para tirar a água da rocha. Ele usa desse mesmo cajado para
bater nele e trazer as pragas do Egito, e ele usa esse mesmo cajado para dar lugar a algo que ele deu ouvido a uma população, o povo, que queria só com que suas vontades fossem satisfeitas, né? E você vai ver Jesus lá na frente, lá no meio, num deserto também, sendo tentado por Satanás para usar do poder de Deus, né, para benefício próprio, e ele não faz. E era uma situação vital. Era uma situação vital. Ele precisava do pão, ele precisava comer, né? Mas a partir do momento que ele não faz a vontade de Satanás, Satanás tenta ele de novo. Aí vem Satanás de novo, insistente, e volta o cão. Como é que é? E volta o cão. Arrependido, com as suas orelhas. Não, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu, não. Satanás não se arrepende, não. Ele é tinhoso. Aí o que acontece? Ele volta lá para tentar Jesus de novo, né? E fala com Jesus de novo, meu amigo Jesusinho. Vamos lá pro pináculo do templo? Pega Jesus, leva ele lá no pináculo. E de novo, ele tenta Jesus, né, a manifestar a sua autoridade que Deus tinha concedido para ele, para fazer com que os anjos o amortecessem lá na queda. Olha só que loucura. Usar a autoridade de Jesus com os anjos para fazer sua própria vontade. Aí Jesus responde, olha, não tentarás, Senhor nosso Deus, não tentarás. Entende? E o mais interessante não é isso, que Satanás está falando ali com Jesus coisas que estão na Bíblia, está usando a palavra de Deus contra Jesus. E Jesus usa a palavra de Deus contra Satanás e repreende, né? Mas antes dessa repreensão ele insiste de novo. O bicho é tinhoso, é sem vergonha. Com Adão com Adão e com Eva ele só traz um argumento e Adão cai. Com Jesus ele tenta trazer três argumentos. E o terceiro foi forte, que é onde a maioria cai. Se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos. Que quer dizer que os reinos dessa terra, a inspiração por trás desses reinos, que é uma coisa para a gente ficar esperto, né? São operado, modus operandi é satânico. Opa, a gente tem que começar a ficar esperto, irmão. Ouça a voz do Senhor. Os reinos dessa terra, eles são regidos por mentalidade de Satanás. Se você vai entrar num reino dessa terra, se você vai atuar dentro do reino dessa terra, se não for por orientação divina, cuidado. Você pode estar se prostrando, o ser adorado é outro. Lembra lá da adoração? Ó? Né? Então, o que acontece? Você vai perceber que Jesus vai falar para ele assim, ó. Chispa, tinhoso. Somente a Deus adorarás. Olha só a adoração aí de novo. Entende? Mas adorarás em que? Dá ouvido para o que Deus está falando para fazer, né? E seguir a risca, nem que isso custe a sua própria vida. Que é o que nós vamos ver na própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele anula-se a si mesmo, mas você vai ver, por exemplo, Jesus numa outra situação com pães e com peixe, ele multiplicando pães e peixes, mas era para ele? Ou era para benefício de outras pessoas que estavam padecendo de fome? Né? Você vai ver, por exemplo, Jesus salvando vidas, manifestando a autoridade dele. Ô, dona Lúcia, seja bem-vinda a quem está aqui dentro, ó. Mãe! Tia Lúcia! Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus, né? Ele traz seu filho Jesus para a terra e ele dá um banho na humanidade de obediência. Ó, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Deus não fala isso uma vez não, ele fala duas, que é uma vez quando Jesus se batiza, ele vai para o deserto, vence Satanás pelo poder da própria palavra de Deus, e olha que Satanás está tentando vencer ele pela própria palavra de Deus, olha só, cuidado, Satanás pode usar a palavra de Deus para te derrubar. Aí,
Ele vence Satanás pelo poder da palavra de Deus. E depois ele está ali numa situação com Pedro e alguns outros discípulos, né? E nessa situação com Pedro e alguns outros discípulos, Jesus ele se transfigura, né? E o céu é ali conversando com Moisés e com Elias, olha só que legal. Deus fala, olha, esse aqui é o meu filho amado, que eu tenho prazer, né? A sua mãe falando aqui, David, ó, graça e paz, Deus te abençoe sempre. Fabinho e David, amo vocês, filhos. E, ó, Deus te abençoe também, dona Lúcia. Muita paz e muita harmonia no seu coração aí de Deus. Então, nós estamos hoje numa situação, no nosso planetinha criado por nosso Deus, né, que é uma situação, uma linha tênue demais, né? Estamos muitas vozes, muitas situações, muitas criações, muitas coisas surgindo, né? E nós sabemos que é para consolidar um reino, né? E não é o reino de Deus, não. É o reino do anticristo, é o reino de Satanás, está sendo estabelecido aí com força, né? Mas, como vimos aí, por exemplo, figuras como Moisés e José surgindo dentro de reinos e fazendo a diferença dentro desses reinos, né? E manifestando dentro desses reinos o poder de Deus. Alguns vão dar ouvidos a Deus, alguns reis vão dar ouvidos a Deus, outros não. Outros vão endurecer e vão se colocar no lugar de Deus, né? E vão tentar impedir de alguma forma com que o reino de Deus não seja manifesto, que a autoridade do Senhor na sua vida não seja manifesta. Mas nós precisamos entender, assim como José e assim como Moisés, que por mais que as situações elas sejam adversas, o poder de Deus ele vai se manifestar a partir do momento que nós damos ouvido ao que ele está dizendo para nós, né? Lembra que eu falei que José deu ouvidos à interpretação do sonho de Faraó e ele se tornou governador? Lembra que eu disse para você aqui que Moisés ele deu ouvido à voz do Criador e foi lá falar com o Faraó, que era a potência maior, master naquela situação ali. E o Senhor manifestou o seu poder, mas não era o poder de Deus sendo manifestado para benefício de Moisés. Era um poder de Deus sendo manifestado dentro do Egito também, para a liberdade dos cativos, para tirar o povo da mão, né, daquelas entidades que estavam se colocando no lugar de Deus, né? Então, se eu e você hoje, nos dias atuais, estamos dentro de um governo satânico, né, a atuação, né, satânica lá está imperando de uma forma muito grande, mas nós entendemos o poder de Deus, entendemos que o poder de Deus não foi constituído na nossa vida, né? O poder de Deus não foi trazido através do Espírito Santo para a nossa vida para agirmos em causa própria, né? Jesus vai falar que você vai buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e quem vai trazer as outras coisas, quem vai acrescentar as outras coisas é Ele. Entende? Então, quando eu vou atuar, quando eu vou trazer alguma coisa à realidade, quando eu vou fazer qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fazer, número 1, para fazer o reino de Deus expandir, que foi o grande mandamento de Jesus para mim e para você, né? E para fazer com que o poder de Deus se manifeste através da minha vida onde eu estiver usando, onde eu estiver fazendo, onde eu estiver atuante, entende? Nós estamos aqui usando uma ferramenta que foi desenvolvida para trazer devassidão para a sua vida. Se você olhar aí não com muito carinho, né, que eu nem quero que você faça isso, né? Se você olhar aí, você baixa e faz um link novo agora, entra no Instagram, né? Nessa mesma ferramenta que eu estou falando com você aqui agora, despropositadamente com a sua idade, você vai ver a quantidade de proposta satânica que vai rolar para você. Né? Mas se você tiver uma intenção de estar aqui dentro do Instagram para manifestar o poder de Deus para salvar vidas, meu irmão, ninguém te segura não, filhote. Ninguém te segura. Nossa intenção aqui nessa plataforma é chegar até vocês
entrar aqui para te resgatar daí. Você está entendendo? Assim como Jesus fez. Ele veio aqui com todos os poderes dentro do governo, né, de Satanás imperando, que era a questão de Roma. Roma era um império naquela situação toda ali. E Jesus foi ali e manifestou o poder de Deus para resgatar vidas do inferno. Que Roma, naquela situação ali, era o inferno na terra, literal. Eles esmagavam com força. Né? No povo não tinha tempo, não tinha vez, não tinha voz. Né? E Jesus foi o bálsamo para a nossa humanidade. Ele veio aqui, a partir do momento que ele traz o evangelho, o povo começa a manifestar o poder de Deus aqui, depois que o Espírito Santo é derramado. Né? Roma, ela é totalmente dissolvida a ponto de quase acabar. Não acabou ainda. Nós temos aí Roma, né, atuante ainda, mas bem não de forma tão explícita, né? Mas por quê? Jesus, ele veio, manifestou o poder de Deus dentro de um governo romano, né? Não para si. Percebeu? É a grande linha tênue que eu quero que você entenda. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? Quando que eu manifesto a minha vontade, quando eu manifesto a vontade de Deus? O que Deus me colocou para fazer? O que eu estou fazendo dentro do meu trabalho? Né? O que eu estou fazendo dentro da minha sociedade? O que eu estou fazendo dentro das plataformas? O que eu estou fazendo a partir do momento que eu estou editando alguma coisa? É para manifestar a minha vontade ou o poder de Deus? É para aproximar o homem do Senhor, Criador, da ideia de que nós precisamos, filhos maduros, nos manifestar, porque toda a criação, né, ela aguarda com expectativa essa manifestação. Né? Pensa, gente, Deus criou eu e você, junto com os outros elementos, a sua imagem e semelhança, para manifestar o poder dele na terra. Nós somos criaturas, imagem e semelhança de Deus, para fazer a manifestação do poder de Deus atuante na terra, mas não para mim. Olha só, parece confuso, né? Por quê que parece confuso? Porque essa mentalidade de que eu uso do que Deus entrega na minha mão para mim, é uma mentalidade de Satanás. Vai lá em Ezequiel, vai em Isaías, você vai ver que os profetas dão algumas características de quem é Satanás. Né? Você vai ver ali na figura do rei de Tiro que ele se exaltou acima de Deus, ele quis, né, ser glorificado, adorado, ele quis se colocar no lugar do Senhor. Essa é a grande maldade. Essa é a grande maldade. Nós se tornamos tão maus quanto Satanás quando nós entramos nesse lugar. Entende? Assim como, por exemplo, você vai ver um povo no deserto, ele perece no deserto porque eles queriam tomar o lugar de Moisés. Que era... Deus falou para Moisés, olha, você vai ser a minha manifestação diante desses homens aí, porque eles não querem atuar a partir da minha manifestação. Eles não querem ser... extensão do meu poder na terra, mas você é. E você percebe que esse povo que está ali no deserto está o tempo todo tentando tirar o poder de Moisés para usufruto, para eles mesmos. Não é para manifestar o poder de Deus, nem para fazer com que haja benefício na terra. Entende? O propósito de Deus de tirar o povo do Egito e levar para uma terra prometida era para mostrar através daquele povo, através daquela terra, que o povo que obedecesse, que viesse através do prisma da bondade, do benefício, da ótica divina, esse povo vai ser próspero, esse povo vai trazer bênçãos, ele não vai ser uma maldição, ele não vai viver por seus próprios desígnios. Você vai ver uma grande manifestação dessa igualdade trazida, dessa justiça trazida por Deus, a partir do momento que ele fala assim, ó, aqueles que forem bons e fizeram o que é certo, né, vão ser beneficiados. Entende? Você vai perceber que, por exemplo, mesmo aqueles que teve algum tipo de percalço na vida, como orfandade ou como viuvez,
Deus separava um recurso ali dentro daquele povo para que aquele povo fosse assistido. Olha só que interessante, não existia necessitado dentro do povo de Deus. Enquanto eles estavam praticando a lei que o Senhor tinha dado a Moisés, não existia necessitado entre eles, né? Nós vamos perceber isso lá na igreja de Atos. Atos 2 ali, o Senhor manifesta isso de novo, né? O povo entende isso, não existe necessidade entre eles partem pão, comunhão e coisa e tal, a unidade. E o Senhor próprio, Ele próprio Deus, Ele acrescenta aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Naquela situação de Atos 2, ao contrário do povo no deserto, eles não tiveram entendimento de que o poder de Deus, a manifestação da vontade de Deus é fazer com que todos sejam beneficiados pelo poder de Deus. Não um só, mas o coletivo. Entende? Porque o princípio que Deus prega lá no Éden, lá no início, lá na criação, é que façamos, que sejamos, que construamos, que façamos tudo junto para benefício mútuo, né? Então a grande sacada, a grande bondade de Deus está exatamente nisso, que quando uma coisa vai ser feita, ela vai ser feita para benefício de todos, não para benefício mútuo, unicamente para um benefício, para uma pessoa só. Entende? Ao contrário da visão de Satanás, que é essa ideia de, a partir do momento que você tomar desse fruto, comer dele, você vai ser igual a Deus, porque, né, você vai saber do mal e essa maldade vai imperar em você, e é por conta dessa maldade ele ainda mente, vai falar que é através dessa maldade que ele ia ser igual a Deus. E não era por conta da maldade que ele ia ser igual a Deus. Entende? Era por conta de querer fazer junto. Era por conta de querer fazer em unidade. Você percebe que Deus ele vem ali na viração do dia, todos os dias, diante de Adão, se manifestar a ele para quê? Para fazer junto com Adão. Adão estava administrando a terra aqui. Deus colocou ele como administrador da terra. Entende? E Deus vinha aqui para manifestar para Adão tudo aquilo que ele sabia. Mas Adão queria saber? Não. Tanto que quando vem um outro ser com a outra opinião, ele dá ouvidos à voz de Satanás, e a gente sabe o que aconteceu, e então estamos vivendo a consequência disso hoje, né? Agora, por quanto tempo nós vamos fazer esse erro, cometer o mesmo erro de Adão, a contraponto do acerto de Jesus, né? A ideia aqui é, por exemplo, uma outra situação que eu quero trazer para vocês, é uma situação dos discípulos, os discípulos que andavam com Jesus, né? O discípulo que mais me chama a atenção é Pedro, por quê? Pedro ele estava ali com Jesus, numa situação, andando ali na Cesareia de Filipe, né? E de repente Jesus pergunta, vem cá, o que o pessoal aí por aí está dizendo que eu sou? Aí os discípulos lá vão falar, alguns dizem que você é Elias e coisa e tal, outro profeta, né? E aí Jesus pergunta, e vós, e vocês, discípulos, quem vocês dizem que sou? Aí Pedro se manifesta e fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aí Jesus responde para ele, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai, Ele que te revelou isso. Mas logo depois, nesse mesmo inteirinho, Pedro ele vai andar um pouquinho mais à frente ali, e Jesus vai estar ali, né, satisfeito, com certeza, porque alguém entendeu de fato que ele era o Filho do Deus vivo, e começa a falar, agora me cabe, né, seguir o restante do processo, que é morrer para que o poder de Deus seja manifesto na terra, para que o pecado de Adão de viver para si próprio, o pecado de Adão de que eu dar ouvido para Satanás, o pecado de Adão de eu pegar do poder de Deus para benefício único, exclusivo dele, vai ser dissipado a partir do meu sacrifício. E eu vou seguir, vou pegar minha cruz e vou seguir o propósito de Deus, que é fazer o quê? Que o pecado seja exterminado, esse pecado de querer fazer as suas próprias vontades seja exterminado a partir de mim, né? E Pedro, não entendendo nada do que Jesus estava falando ali, vai lá diante dele e fala assim, não, mestre, jamais, eu não vou deixar que você morra. Não, o que é isso? Né? Tomou Jesus de canto ali, deu um sabão a Jesus. Jesus fala o que para ele?
Apartar de mim, Satanás. Opa! Jesus fala o que para Pedro? Apartar de mim, Satanás? Por que ele está falando para Pedro apartar de mim, Satanás? Você já parou para pensar? Por que Pedro tomou essa chamada de Jesus e foi chamado de Satanás? Você já parou para pensar? Porque ele estava operando pelo mesmo pensamento de Satanás. Ele estava pensando nele próprio. O poder de Deus era para fazer o Jesus Cristo, a manifestação de Deus em carne, era Deus se manifestando para o homem dizendo, olha só, se você não faz pelo coletivo, se você não faz para que haja uma comunhão, se você não faz para que o terra, céu, ar, água, todos os elementos atuem no mesmo propósito, que é o meu propósito, entende? Você está seguindo um propósito errado, você está dando lugar à maldade, você está querendo para si aquilo que não é seu. Pensou? Deus envia Jesus Cristo vem aqui manifestando o poder de Deus para mostrar para mim e para você que nós não fomos criados com o propósito de fazer para nós mesmos. Nós fomos criados, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para fazer pelo coletivo, para fazer pela expansão, para fazer pelo todo, não para fazer para mim, não para fazer por você. Gente, acorda. Pedro foi chamado de Satanás exatamente porque ele queria fazer a sua própria vontade, exatamente porque ele queria tirar Jesus do seu propósito, que era o que propósito? Fazer com que os homens entendessem que o propósito de Deus é mútuo, é coletivo. Ok? Vocês entenderam? Essa aqui é a noção que eu quero trazer para você nessa manhã. Perceberam? Ó, um beijo para vocês nessa manhã. E eu quero dizer, Jesus Cristo, ele veio, se manifestou aqui em carne para dizer para mim e para você, nós não fomos criados para fazer a nossa própria vontade, mas sim para manifestar o poder de Deus para o coletivo. O poder de Deus, ele é manifestado em mim e em você a partir do momento que nós fazemos pelo todo. É o nós, não é o eu. A partir do momento que eu faço por mim mesmo, eu estou vivendo aquilo que Satanás soprou no ouvido de Eva. Estamos manifestando aquilo que Satanás manifestou e soprou no ouvido de Adão. No ouvido de Pedro, o discípulo amado de Jesus, que estava ali o tempo todo manifestando o poder de Deus através das suas ousadias. Mas ele não tinha entendido, e eu quero que você entenda assim como o Senhor está me fazendo entender. Gente, nós não fomos criados para vivermos para nós. Para mim, eu não fui criado para viver para o meu próprio eu, para o meu próprio propósito. Eu fui criado para que você tivesse a vida de Cristo. O reino é isso. O reino de Deus é fazer com que vida gere vida. Percebeu? Olha o que aconteceu logo no começo, lá no início, princípio de tudo. A água gerou vida, terra gerou vida. E quando o peixe que foi gerado é tirado do gerador de vida, ele morre. Por que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Já parou para pensar? Porque vida gera vida. Valeu, gente? Essa é a noção que eu quero que você entenda nessa manhã. Muito obrigado porque você está aqui comigo até esse momento. Eu quero que Jesus transforme a sua vida. Eu quero que você transforme a vida de alguém. E vida vai gerar vida. Valeu, galera? E fiquem aí que a próxima, agora a gente vai falar dos juízes. Né? Deus trouxe esse adendo dentro do deserto para mim. Eu ia falar sobre os juízes hoje, dei uma pausazinha na ideia de falar sobre os juízes e vim falar para você, né, sobre o porquê do deserto. Vida gera vida. É isso aí, Dayana. Deus te abençoe. Gente, ó,
Tchau. Quero vocês aqui na próxima live. Fiquem atentos aos nossos informes e que Jesus abençoe a sua vida fortissimamente. Bora gerar vida! Tchau!